Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao curso de Matemática do professor Alfredo. Na aula de hoje vamos colocar em prática o que vimos na aula anterior. Vamos resolver alguns exercícios sobre progressões aritmética e geométrica. É fundamental que você veja a aula anterior. E como sugestão, você deve pausar o vídeo, tentar resolver os exercícios para depois ver a solução. Então, bons estudos! Teste número 15. Dois andarilhos iniciam juntos uma caminhada. Um deles caminha uniformemente 10 km por dia e o outro caminha 8 km no primeiro dia e acelera o passo de modo a caminhar mais meio quilômetro cada dia que se segue. Assinale a alternativa correspondente ao número de dias caminhados para que o segundo andarilho alcance o primeiro. Temos aqui os dois andarilhos, A e B. O andarilho A caminha 10 km por dia e o B 8 km no primeiro dia e a partir do segundo dia ele acelera e caminha sempre meio quilômetro a mais do que no dia anterior. Então 8 no primeiro, 8,5 no segundo, 9 e assim por diante. Podemos observar que isso aqui forma uma progressão aritmética de razão igual a meio e nós já colocamos aqui as duas fórmulas da PA que nós vamos usar nesse exercício. O exercício pergunta: depois de N dias, o segundo andarilho alcançará o primeiro. Ele quer saber o valor desse N. Então, depois de N dias, a distância percorrida pelos dois será a mesma, né? Porque o andarilho B alcançará o andarilho A. Depois de N dias, a distância percorrida pelo andarilho A seria 10 vezes o número de dias, enquanto que a distância percorrida pelo andarilho B seria essa soma, né? 8 mais 8,5 mais etc. até mais o AN. Então, a primeira coisa que eu vou precisar calcular, que eu tenho que calcular nesse exercício, seria o AN, para depois jogar nessa fórmula aqui. Então vamos lá. O AN seria o A1, que é 8, mais N menos 1 vezes a razão, que é 0,5. Isso aqui vai dar 8 mais 0,5 N menos 0,5. 8 menos 0,5 dá 7,5 mais 0,5N. Esse é o AN que eu vou jogar aqui, mais 7,5 mais 0,5N. Agora nós vamos calcular essa soma aqui usando a fórmula da SN. Substituindo lá, aqui você terá A1, que é 8, mais AN, que seria 7,5 mais 0,5N, vezes N sobre 2. Essa é a distância percorrida pelo B. Eu vou igualar com a distância percorrida pelo A, igual a 10N. Posso simplificar um N. 8 mais 7,5 vai dar 15,5 mais 0,5N igual, vou jogar o 2 para lá multiplicando, 20. 0,5N será igual a 20 menos 15,5, vai dar 4,5. Daqui você tira que o N vai ser, já tirando a vírgula, 45 dividido por 5. N igual a 9 é a resposta. Teste número 17. Um estacionamento cobra R$ 5,00 pela primeira hora. A partir da segunda, cujo valor é R$ 4,00, até a oitava, cujo valor é 40 centavos, os preços caem em progressão aritmética. Se um automóvel ficar estacionado 7 horas nesse local, quanto gastará seu proprietário? Ele diz que a primeira hora é R$ 5,00, a segunda hora é R$ 4,00 e da segunda até a oitava os preços caem em progressão aritmética. E ele pergunta: um veículo que ficar estacionado
7 horas, quanto que pagará nesse estacionamento? Já colocamos aqui as duas fórmulas da PA, que nós vamos precisar das duas. Inicialmente, eu preciso saber qual é a razão dessa progressão. Esse aqui será o primeiro termo da PA, né? Vamos escrever aqui. Então, esse aqui vai ser o A1, depois o A2, assim por diante. A3, A4, A5, A6 e A7. Lembre que essa primeira hora não está em progressão junto com as demais. Bom, usando a fórmula do termo geral, então eu vou escrever aqui que o A7 seria o A1 mais N menos 1. O N aqui é 7. Menos 1 dá 6 vezes a razão. O A7 seria 40 centavos. O A1 é R$4 mais 6 R's. Passo o 4 para cá, vai dar menos 3,6 igual a 6 R's. Essa razão vai dar menos 0,60. Uma razão negativa. A gente já esperava isso, uma vez que os valores dessa progressão estão caindo. Para responder a pergunta dele, eu vou ter que fazer essa soma da segunda hora até a sétima hora. Então, eu tenho que fazer a soma de termos que estão em progressão aritmética. Vou ter que usar essa fórmula. Nessa fórmula, eu preciso do A1, que seria 4, mais o AN. Agora, eu tenho que achar até aqui só, até a sétima hora. Então, vou precisar do A6. Então, eu vou ter que jogar nessa fórmula novamente para eu saber quem é o A6. Vamos lá. Então, o A6 seria o A1, que é 4, mais N menos 1. O N agora é 6. Menos 1 dá 5. Vezes a razão, que é menos 60 centavos. A6, 5 vezes 60 centavos, isso aqui dá R$3. 4 menos R$3 dá R$1. Esse é o valor da sétima hora, R$1. Agora, nós vamos fazer o cálculo dessa soma, da segunda hora até a sétima hora, usando a fórmula da SN. Então, sei lá, você terá S vai ser A1, que é 4, mais o AN, que é 1, vezes N. Nosso N agora é 6, não é isso? Vezes 6 sobre 2. Isso aqui dá 3 vezes 5 dá 15. R$15, então, seria essa soma da segunda hora até a sétima hora. R$15 mais os 5 da primeira hora, R$20 é a resposta. Teste número 6. Sabe-se que o montante de um capital C, aplicado durante N meses a uma taxa de I% ao mês, é MN igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Uma pessoa aplica R$1.000 todo início de mês, durante 3 anos, em uma instituição que paga 2% ao mês. Se não foi feito nenhum saque, o montante dessa aplicação ao final desse período será em reais igual a... Inicialmente, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa fórmula que ele dá na questão. É a fórmula de juros compostos, valor presente, valor futuro. Depois seria interessante que você desse uma revisada lá na nossa aula sobre esse assunto. E essa aqui é a fórmula da soma dos N termos de uma PG que nós vamos precisar de usar nesse exercício aqui. Então, todo mês, essa pessoa faz um depósito de R$1.000. Esse primeiro depósito aqui, ele vai render durante 36 meses, esse aqui durante 35, esse durante 34 e esse aqui durante apenas um mês. Então, esse R$1.000 que ele aplicou hoje, no final do período, vai virar 1.000 vezes 1,02 elevado a 36. Esse aqui, 1.000 vezes 1,02 elevado a 35. Esse, 1.000 vezes 1,02 elevado a 34.
etc. Esse aqui seria 1000 vezes 1,02, uma vez que ele vai ficar aplicado apenas um mês. Aqui você pode colocar o 1000 em evidência. Teremos lá dentro 1,02 elevado a 36, mais 1,02 elevado a 35, mais 1,02 elevado a 34, mais etc., até mais 1,02. Agora, isso aqui é uma soma de termos que estão em progressão geométrica. Nós vamos usar essa fórmula aqui. Jogando aqui, o A1 seria 1,02 elevado a 36, menos o AN 1,02, vezes a razão é o da frente dividido pelo de trás, então vai dar 1 sobre 1,02, tudo isso dividido por 1 menos a razão, que é 1 sobre 1,02. Tudo isso aqui multiplicado por 1000. Por enquanto nós vamos deixar esse 1000 para trás, a gente multiplica no final. Aqui eu posso simplificar isso com isso. Esse 1,02 elevado a 36, ele manda considerar igual a 2,04. Então aqui vai dar 2,04 menos aqui dá 1. Aqui vamos fazer o mínimo múltiplo comum, que é 1,02. Dividido por 1 dá 1,02 vezes 1, 1,02 menos 1, vai dar 0,02. 2,04 menos 1 vai dar 1,04. Nós vamos multiplicar invertido aqui, vezes 1,02 dividido por 0,02. Aqui nós vamos multiplicar por 100 e aqui também vamos multiplicar por 100. Então vai ficar lá em cima 104 dividido por 2, que dá 52. 52 vezes 1,02. Se você fizer essa continha, vai dar 53,04. Agora eu ainda tenho que multiplicar por 1000, né? Que aqui tem um 1000 multiplicando aqui atrás. 1000 vezes 53,04 vai dar 53.040. Portanto, a resposta correta é a letra D. Questão 154, Enem 2013, caderno amarelo. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Abaixo o quadro. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Então ele deu esse quadro da produção de arroz, ele deu aqui 2012, 2013, 14 e 15. E a gente pode observar que esses valores estão em progressão aritmética de razão igual a 1,25, que é o da frente menos o de trás. Ele pede para você calcular a produção de arroz no período de 2012 a 2021. Então, 2012 vai ser, esse valor aqui vai ser o primeiro termo, é o A índice 1. 2013 é o A índice 2. 2014, A índice 3. 2015, A índice 4. Então, 2021 vai ser o A índice 10. É só tirar 11 unidades aqui, né? 12 menos 11 dá 1. 13 menos 11 dá 2. 14 menos 11, 3. 21 menos 11, 10. Então, eu preciso de calcular primeiro qual é o 10º termo dessa progressão aritmética. Praticamente todo exercício contextualizado de progressão aritmética, você vai precisar das duas formas que você tem em PIA, que é do termo geral e da soma dos termos. Então, primeiro eu vou calcular o A índice 10. Então, o A índice 10 vai ser o A índice 1
que é 50,25, mais n menos 1. O n aqui é 10. 10 menos 1 dá 9, vezes a razão, que é 1,25. Fazendo essa continha aí, você vai chegar que esse A10 dá 61,50, ok? Então, seria a produção de arroz no ano 2021. Agora, ele quer que você some, né? Faça essa soma aqui. Então, é você somar termos que estão em progressão aritmética. Então, a soma desses 10 termos vai ser o A1, que é 50,25, mais o AN, é o A10, 61,50, vezes N, que é 10 sobre 2. Então, a soma S10, se você somar isso aqui, vai dar 111,75 vezes 10 sobre 2. 111,75 vezes 10 dá 1.117,50. Dividido por 2, você pode fazer essa continha de cabeça. Metade de 1.000 é 500, depois a metade de 100 dá 50, a metade de 16, de 17,5 vai dar 8,75. Somando ali 558,75, portanto a resposta correta é a letra D. Questão 152, Enem 2015, caderno amarelo. Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 mil a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500, mais juro de 1% sobre o saldo devedor, valor devido antes do pagamento. Observe que a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é de... O exercício diz que tem um casal que fez um financiamento de R$ 180 mil e ele vai pagar isso em 360 parcelas. Se não existisse os juros, a sua parcela seria de 180 mil dividido por 360. Vamos simplificar aqui esse 180 e o 360. Por 180 aqui dá 1, aqui dá 2, então ficaria 1.000 sobre 2, R$ 500. Isso se não existisse juros. Mas lá pelo contrato dele, ele teria que pagar esses R$ 500, isso aí vai amortizando, né? Vai diminuindo a dívida dele. Cada mês que ele paga uma parcela, o saldo devedor dele diminui em R$ 500, mas além desses R$ 500, ele tem que pagar um juro de 1% sobre o saldo devedor. Então, e a primeira parcela ela é paga depois de um mês que é liberado esses 180 mil. Então, os 180 mil no início é o saldo devedor dele. Imagine que ele pegou esse dinheiro hoje, daqui a 30 dias ele vai pagar os R$ 500, que vai amortizando a dívida dele, mais 1% do saldo devedor, que no caso aqui seria 180 mil. No próximo mês, o saldo devedor dele já vai cair R$ 500. Então passa de 180 mil para 179.500. Aí quando ele for pagar a prestação, será os R$ 500 que ele paga todo mês, sempre R$ 500, R$ 500, R$ 500, e os juros. Os juros é 1% do saldo devedor. O exercício pergunta qual será o valor da 10ª prestação a ser paga. Podemos observar que esse saldo devedor forma uma progressão aritmética de razão igual a menos 500, que é você fazer o da frente menos o de trás. E nessa progressão, esse aqui será o primeiro termo, vamos dizer o A1, A2, A3, A4
e assim por diante. Então, nós temos que calcular qual será o saldo devedor quando ele for pagar a 10ª parcela. Aí nós teremos que usar essa fórmula aqui da PA, que é a fórmula do termo geral. Esse AN para nós vai ser o A10, vai ser o A1. O A1 seria 180 mil, mais N menos 1. O N aqui é 10. 10 menos 1 dá 9, vezes a razão, que é menos 500. Fazendo essa continha aí, aqui dá menos 4.500, 180 mil menos 4.500 vai dar 175.500. Esse é o saldo devedor quando ele for pagar a 10ª parcela. O valor da parcela será os R$ 500 que ele paga todo mês, mais 1% do saldo devedor, de 175.500. Conta que nós vamos fazer de cabeça, né? 1% é só você tirar 2 zeros, dá 1.755, mais 500, 2.255. Portanto, a resposta correta é a letra D. Questão 170, Enem 2016, primeira aplicação, caderno amarelo. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Então, o João trabalhou nos andares 1, 3, 5, 7, sempre de 2 em 2. Isso aqui forma uma PA de razão igual a 2, enquanto que o Pedro trabalhou nos andares 1, 4, 7, 10, etc. Isso aqui forma uma PA de razão igual a 3. Agora, e os dois juntos? Trabalharam no primeiro andar, no 7º andar, no 13º. Vamos escrever isso? Então, foi no primeiro, no 7º, no 13º, etc. Isso aqui forma uma PA de razão igual a 6. E você terá aqui 20 termos, porque eles trabalharam juntos em 20 andares. O exercício fala isso. Então, nessa PA de 20 termos, esse aqui é o A1, A2, A3, etc. Eu tenho que determinar qual que é o A20. Para isso, eu vou usar a fórmula do termo geral lá da PA. Então, teremos aqui o A20, vai ser o A1, que é 1, mais N, o N aqui é 20. N menos 1, 20 menos 1 dá 19, vezes a razão dessa PA, que é 6. 19 vezes 6 dá 114, mais 1, 115. Portanto, a resposta correta é a letra D. Questão 166, Enem 2020, caderno amarelo. O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sob os outros, conforme indicado na figura abaixo. O quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sob ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual é a medida do lado do 100º quadrado construído de acordo com esse padrão?
Então você tem aí o primeiro quadrado de lado igual a 1, o segundo quadrado de lado igual a meio, o terceiro de lado igual a 1/4, 1/8 e assim por diante. A gente observa que isso aqui forma uma progressão geométrica de razão igual a meio, que é o da frente dividido pelo de trás. Por exemplo, meio dividido por 1, ou 1/4 dividido por meio. Então, uma PG de razão igual a meio. E ele pede o centésimo termo. Teremos que usar a forma do termo geral, lá da PG, que diz que o AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o A100 vai ser igual ao A1, que é o primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é meio, elevado a N, o N aqui é 100, menos 1. 100 menos 1 dá 99. Portanto, a resposta correta é a letra B. Com isso, nós encerramos mais um assunto do nosso curso. Te encontro na nossa próxima aula. Até lá e um grande abraço.